Olá, boa noite, graça e paz a todos. Que Deus abençoe você, a sua família. Deixa eu tirar aqui minha proteção aqui, mas desde já pedi a você que se mantenha aí com os seus cuidados, tá? Use máscara e também não saia de casa nesse momento, só se for necessário, tá? Então, meu boa noite mais uma vez, que Deus abençoe, graça e paz a todos. Nós estamos mais uma vez em mais um momento da Igreja Batista em Redonda, hoje 27 de maio de 2020, hoje quarta-feira. Então que a palavra de Deus possa adentrar em sua casa, no seu lar, e que em nome de Jesus, esta palavra possa trazer edificação para a sua vida, e que a glória de Deus possa nesse momento também nos alcançar, adentrar em nossos lares. Então que Deus abençoe a todos. Hoje mais uma palavra, mas antes de mais nada eu gostaria já de agradecer aos amados que estão nesse momento conosco. Quero dar as boas-vindas aqui à irmã Regiane Costa, né? Minha querida irmã aí da Primeira Igreja Batista em Arari. Um abraço a você, querida. Um abraço também ao irmão Zeca, irmão Aleph, irmão Alex, toda a sua família aí em Arari. Deus abençoe grandemente você e a sua casa. Quero mandar um abraço também, as boas-vindas à irmã Renata e ao irmão Elton. Os dois nunca perdem um momento como esse, estão sempre aqui conosco. Um abraço também à irmã Ismara Tatiana, à irmã Osmarilda, que já entrou, já está conosco também. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa. E Deus continue nos abençoando como Igreja Batista em Redonda. Então, meus amados, minhas amadas, como eu já venho explicando, nós estamos nesse mês de maio falando sobre a família, com estudos direcionados para a família, para a cooperação, né, do reino de Deus, quando nós compreendemos que é uma ligação entre igreja e família. Se a família está bem, a igreja também está em paz, está bem. Então é necessário que nós venhamos tratar a família, para que toda a igreja esteja bem. Nós estamos nesses dias com um slogan. O slogan diz: prédio fechado, mas a igreja está aberta. A igreja está aqui, está viva. Nós não estamos nos reunindo aqui juntos, né, no corpo, mas estamos no corpo espiritual. Nós estamos aqui no corpo espiritual, em nossos lares, nos ligando através do Espírito Santo de Deus que nos chamou e nos uniu para esse projeto chamado igreja. Então precisamos continuar firmes. A palavra de Deus, ela nos diz, ali em Josué, no capítulo 24, versículo 15, diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses ou aos seus antepassados, que servirão além do rio Eufrates, e aos deuses também dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas preste atenção na palavra de Josué, bem no finalzinho, quando ele diz assim: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Gostaria de orar nesse momento pela sua família e também pedindo a cura, né, por várias pessoas que nesse momento estão doentes, estão enfermos, principalmente com esta enfermidade, com este mal que está assolando este século. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Deus, confiando pela fé, acreditando, ó Pai, no Teu poder, acreditando, Senhor, na força e na majestade que o Senhor tem, no controle que o Senhor tem em todas as coisas, porque todas as coisas estão patentes aos Teus olhos, estão patentes em Tuas mãos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, nesse instante, venha abençoar cada família que está nos vendo nesse momento e aquelas que ainda irão nos ver. E por acaso, aquelas que não têm nos visto esses dias, o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa cuidar de cada uma delas. Ó Deus, Pai querido, o Senhor sabe da necessidade que cada uma delas tem. Nós sabemos que
Muitas nesse momento estão passando por situações difíceis, alguns enfermos, alguns fracos na fé, alguns desempregados, alguns com suas famílias desestruturadas. Pai, alguns casamentos aí para terminar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia. O Senhor venha estar alcançando cada lar, cada família, abençoando cada um dos teus servos, dos teus filhos. Também tem misericórdia dos nossos parentes, dos nossos familiares. Que o Senhor abençoe a todos e os proteja. Pai, livra desse mal, o mal deste século. Que o Senhor venha estar nos protegendo. Protege, Senhor Deus, nossos lares. E assim nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meu muito obrigado desde já pela sua presença aqui conosco, né, nesta quarta-feira, hoje, 27 de maio de 2020. Né? Quero mandar aí um abraço também para a irmã Eva Calaça, para a irmã Ilse Brito. Um abraço também aí para o Tiago Machado, está aqui conosco, mas está ligado aí, já está mandando o seu alô. Então, depois você pode estar compartilhando também tudo que aconteceu essa noite. Não é para nossa glória, não. Tudo aqui é para a glória de Deus. Tudo aqui é para o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele merece toda a honra, toda a majestade, todo o louvor. Então, que Deus abençoe a todos, a graça e a paz a todos em nome de Jesus. Nós vamos para mais um momento de reflexão. Agora a palavra de Deus está lá em Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Gênesis, capítulo 22, onde trata de Abraão e Isaque, quando Deus prova a Abraão, quando Deus prova a sua fidelidade. A palavra de Deus diz, em Gênesis capítulo 22, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de provar o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrifício e colocou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez,
estão me negando o seu filho, o seu único filho. Esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Glória a Deus por esta palavra. Nós cremos no poder e na majestade do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que tem cuidado de nós. É um Deus justo, é um Deus que não tem deixado faltar nada em nossas mesas. Nós estamos passando por um momento difícil, mas nós entendemos que Deus protege os seus. E quando Ele permite que algo aconteça, é para nos provar. Abraão, por exemplo, era um pai exemplar. Ele ouvia e obedecia à voz do Senhor. Ele foi um crente de verdade. Você tem sido um crente de verdade? Você tem ouvido a voz de Deus e tem obedecido? Ou você tem ouvido a sua própria voz? Abraão, ele foi exatamente um discípulo exemplar, porque ele cumpria o que Deus dizia, ele fazia o que Deus mandava. Interessante é que Abraão também foi um pai maravilhoso, um pai amoroso, foi um pai virtuoso, um pai obediente, né? E ele foi chamado amigo de Deus. Quando alguém lhe perguntar quem foi chamado amigo de Deus na Bíblia, você vai responder: Abraão. Abraão. Nós temos o exemplo também de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem também temente ao Senhor, tinha suas falhas, seus erros, como todos nós temos. Entenda isso, todos nós temos erros, mas Davi era um homem sincero, era um homem que compreendia os seus erros, era um homem que se arrependia das suas falhas, era um homem que sabia que pelos seus erros iria também pagar um preço alto como pagou. E quando nós olhamos para a vida de Davi, infelizmente todos os seus erros foi colocado ali sobre a sua família, como consequência pelas suas falhas. Então cuidado, tá? Tome cuidado com isso. Mas Abraão foi chamado o amigo de Deus. Ele foi verdadeiramente salvo pela fé. Mesmo assim, a sua família foi duramente provada por Deus, né? A gente entende que a morte de um filho, né? Eu acredito que é a pior situação que uma família pode passar. Nós temos aquela questão natural, quando a gente compreende que os pais devem morrer primeiro. Os filhos devem enterrar os seus pais, e não os pais enterrar os seus filhos. Infelizmente, nós temos muitas famílias hoje onde os filhos estão enterrando seus pais e os seus pais enterrando os seus filhos. Muitos estão morrendo. E nós não estamos acostumados com a morte, porque nós não nascemos para morrer, não fomos criados para morrer. Deus nos criou para viver eternamente. Deus nos criou para termos a vida eterna. Perdemos isso. Perdemos com o pecado, com as nossas falhas. Veio a morte. E aí, por isso, essa morte passou também para os nossos descendentes. Porém, meus amados, nós temos fé de que Jesus, ele veio para resgatar a humanidade. Ele veio exatamente para salvar a humanidade que estava perdida, a humanidade que estava distante de Deus. E só através de Jesus, só por meio de Jesus é que vem a salvação. Por isso, faça como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lute pela a sua família. Muito bem, nós temos algumas perguntas que nos incomodam. Por que Deus prova os seus filhos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver vários fatos onde ocorre esta prova. Pais também que perdem os seus filhos.
e muitas outras provas pesadas dentro da família, que acontece com os pais, com as mães, com os filhos. Por que tudo isso acontece? Você já pensou nisso? Mas a palavra de Deus, todas as vezes que mostra Deus provando um dos seus servos, Ele quer ver se nós o amamos de verdade, se nós o tememos como temeu Abraão aqui, como Abraão obedeceu. Porque no final de tudo isso você vai ver que Deus diz: Abraão, agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu único filho. Isso também mostra o amor de Deus por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo somos nós, são as nossas famílias, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Deus também não nos negou o seu único filho. Por que Deus nos dá provas mais difíceis do que geralmente são os mais fiéis? Ou seja, por que Deus prova os mais fiéis com provas tão difíceis? A gente pode olhar a história de Jó, e Jó era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem fiel. Mesmo assim, ele foi provado. Veja que quando Deus nos prova, Ele não quer nos matar. Ele não quer fazer o mal para conosco. Mas pelo contrário, Ele nos prova para que a gente possa crescer na provação, para que a gente possa ganhar mais forças na provação. O diabo não nos prova, quem prova é Deus. O diabo nos tenta. Ele nos tenta. Talvez você diga: estou passando por uma grande tentação. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos fugir da tentação. Não podemos brincar com a tentação. Não podemos dar lugar ao diabo. A palavra de Deus compara o diabo como um leão que ruge, que está ali pronto para tragar a sua presa. E a sua presa somos nós. Ele não tem poder sobre Deus, mas ele tenta destruir aquilo que Deus criou. E a família para Deus é o projeto mais importante que Ele fez. Saiba que você é muito importante para o Senhor. Então, Jó foi provado. A Bíblia diz que ele foi provado, mas ele, no final da sua prova, ele consegue tudo em dobro. Ou seja, Deus dá a ele tudo de volta: a sua saúde, a sua família, as suas riquezas. E claro, as provas nos sobrevêm exatamente para que nós possamos nos fortalecer, porque eu quero ser provado que aí Deus vai me dar tudo em dobro. Não é assim, não pense nisso. O mais importante das provações de Jó é que quando ele começou a sua prova, ou melhor, quando Deus o provou ali, naquele momento, ele só conhecia Deus de ouvir falar. E aí, depois que ele passa por toda aquela provação, a Bíblia diz que ele agora conhecia Deus face a face. Glória a Deus, maravilhoso. Isso nos ajuda, isso nos fortalece muito, isso nos anima, porque nós compreendemos que nós não passamos por provações à toa, né? Porque Deus tira de nós ou permite que percamos o que Ele mesmo nos deu, né? A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, 18, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivera dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Né? A palavra de Deus também fala em Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Glória a Deus. E essa perseverança nos anima, nos dá ânimo, porque ela também nos causa ou nos produz ou termina em esperança. Nós passamos por tantas dificuldades na vida, por tantas lutas. Nós estamos passando agora por uma pandemia muito difícil, né? Na história a gente vê várias pandemias, muitas gripes perigosas, né, vindo exatamente da Ásia aí também. Nós vimos, por exemplo, a gripe espanhola, que matou muitas pessoas em 1918, e agora em 2020 nós estamos passando também por essa história. Infelizmente muitas vidas estão perdidas e nós temos que ter muito cuidado, porque hoje o mundo está mais aberto, as pessoas estão andando mais, mas se tomarmos os devidos cuidados, se tivermos fé em Deus, se acreditarmos no Senhor, e se também tivermos a confiança e a esperança, né, de que toda essa prova, quando ela passar, nós iremos estar firmes e as coisas poderão ser melhores do que o passado, e também, claro, a nossa fé fortalecida no Senhor Jesus, ainda muito mais do que quando estávamos antes dessa pandemia. Glória a Deus, isso é maravilhoso, isso é bom. Por isso eu espero que quando nós voltarmos aos cultos, você possa vir à igreja. Sabe, infelizmente nos últimos dias nós temos visto a igreja vazia. Há uma falta de fé, é algo que ocorre com as famílias. É culpa de Deus? É culpa da igreja? A igreja está trabalhando, nós estamos continuando na batalha, mas você não pode deixar de fazer a sua parte, e como família, frequentar os cultos, cooperar, fazer parte da obra, sabe, assumir aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, como o seu talento. Não enterre o seu talento. Quando voltarmos, venha com força total, venha com alegria, venha com esperança, venha com ânimo, né, para trabalhar na obra. Traga os seus filhos, traga seus filhos para frequentar a escola bíblica dominical, traga suas crianças para crescerem dentro da igreja, para aprenderem dentro da igreja, né? A Bíblia diz que até o pardal encontrou ninho para si na igreja, no templo. Então, venha, traga os seus filhos para que cresçam aqui, prosseguindo em conhecer e conhecendo ao Senhor nosso Deus, para que, quando crescerem, não venham se desviar dos caminhos do Senhor. Aí nós, olhando para toda essa história, como Abraão enfrentou aí esta prova tão dura, né? Primeiro, nós compreendemos que Abraão se levantou, ou seja, Abraão ele enfrenta toda esta prova de pé, ele se levanta, ele vai resignado, ele vai com coragem, ele vai com certeza, ele vai sem reclamar. Sabe, muitos até custam a sair da prova, porque reclamam muito, porque murmuram muito. E a prova vai produzir coisas boas em nós. Nós acabamos de ver aqui que nós devemos considerar um grande motivo por passarmos por diversas provações. Está lá em Tiago, onde a gente leu. Porque a prova ela vai produzir essa fé que produz então a perseverança. Abraão ele enfrenta essa prova dura de pé, sem reclamar, resignado, toda a sua esperança ali no Senhor, sem perca de tempo. Abraão se levanta na madrugada, chama seu filho, chama 2 servos ali e vai. Ele vai olhando para frente, sabe? A palavra de Deus diz que ao 3º dia ele viu o lugar de longe, porque o Senhor tinha dito: Abraão, pega teu filho e vai, leva para o holocausto, leva para o sacrifício, eu vou te dizer aonde é o monte. E o Senhor então mostra onde é o monte, e Abraão vai com seu filho, ele vê o lugar de longe,
Ele vai também com uma fé inabalável. A fé dele é tremenda, sabe? Eu fico emocionado em ver esta parte quando Deus diz: Abraão, leva teu filho para o sacrifício. Ele não sabia qual era o resultado pela sua própria vontade, mas ele sabia o resultado pela sua fé que ele tinha em Deus. Veja que ele diz aos seus servos: fiquem aqui, porque depois que nós adorarmos ao Senhor, nós voltaremos. E ele está dizendo: eu voltarei e o meu filho também voltará comigo. Como é que Abraão sabia disso? Abraão tinha fé, tinha certeza das coisas que ele não via. Ele acreditava em Deus piamente. Por isso, um homem de fé, um homem chamado amigo de Deus, ele imaginou: o meu amigo, o meu Senhor, não vai fazer isso. Por isso ele disse também: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Veja que Abraão é um pai excelente. Por quê? Porque ele ensina o seu filho. Provavelmente Isaac já tinha ido com ele várias vezes, porque quando chega no momento do sacrifício, Isaac diz: a lenha está aqui está as brasas, está o fogo, o cutelo também está aqui, mas cadê o sacrifício, meu pai? E aí então Abraão disse: meu filho, Deus proverá. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil, mas eu quero dizer essa palavra para você como esperança e também com muita fé no Senhor. Deus proverá, Deus cuidará de ti, Deus alimentará a tua família, Deus abençoará grandemente a tua família, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida disso, tá? Não tenho dúvida. Então, meus amados, aqui Abraão, ele permanece firme nas promessas de Deus, né? Então, um verdadeiro discípulo é aquele que permanece firme na palavra de Deus, antes, durante e depois das provas, fortalecendo-se no Senhor e também fortalecendo a sua família. Que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus, tá? Que esta palavra de esperança, de vida, de alegria, de ânimo possa adentrar no teu lar, porque fica esta mensagem para você e a sua casa: Deus proverá. Amém? Deus te abençoe grandemente. Nós já oramos, já louvamos ao Senhor e por isso nós estamos bem. Deus tem nos abençoado. Eu quero mandar mais um alô aqui. Um alô não, né? Mais um abraço. Eu quero dar também as boas-vindas e agradecer também por aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo essa noite. Meu abraço aí ao irmão Estevão, quem mais entrou aqui que está conosco? A irmã Eva também está batendo palmas aqui. Graças a Deus, a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não vou conseguir ver todos os comentários aqui, mas eu posso agradecer. Já agradeci a irmã Regiane, a irmã Osmarilda, a irmã Delmã, a irmã Lúcia também esteve conosco, está conosco, a irmã Geivane, a irmã Renata, o irmão Mauro Martins, Rocha Martins, o irmão Tiago Machado, a Ilze Brita, a Ismara, a Eva, o Erisvaldo Pereira Gomes, o meu abraço a você, a Eveline Silva está conosco também, o Edson Lima, José Wilson da Silva está conosco, a Maria Arcirene e, claro, a você que vai nos ver depois, o meu abraço. Deus abençoe você. Muito obrigado por esse momento e até domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. O irmão Zé está preparando um estudo maravilhoso para você e para a sua família. Então não deixe de assistir. Domingo, 9 horas da manhã, nós estamos aqui em ponto, tá, com esta palavra e uma reflexão de Deus também, do pastor Erisvan Lopes para a sua vida. Deus te abençoe e fique com Deus em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, Santo.